História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dona Violante Lopes Pacheco, minha 23ª e 24ª avó, nobre dama do Reino de Portugal, Senhora de Mafra e de Ericeira, está sepultada, na igreja de Santo André de Mafra, num túmulo com as suas armas e as de seu esposo, Dom Diogo Afonso de Sousa, meu 23º e 24º avô, neto do rei Dom Afonso III de Portugal. Dona Violante Lopes Pacheco era quinta avó de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Dona Violante Lopes Pacheco, nasceu em 1310 e morreu em 1365, nobre dama do Reino de Portugal, Senhora de Mafra e de Ericeira, era filha de Dom Lopo Fernandes Pacheco, 7º Senhor de Ferreira de Aves e de Dona Maria Gomes da Aveira, neta paterna de Dom João Fernandes Pacheco, 6º Senhor de Ferreira de Aves e de Dona Estevanha Lopes de Paiva, e neta materna de Dom Gomes Lourenço da Aveira e de Dona Catarina Martins Anes. Dona Violante Lopes Pacheco foi uma nobre dama do Reino de Portugal, Senhora de Mafra e Senhora de Ericeira depois da morte do marido, Dom Diogo Afonso de Sousa, meu 23º e 24º avô, que nasceu em 1305 e morreu a 18 de novembro de 1344. Teve problemas com o rei devido ao facto de ser irmã de Dom Diogo Lopes Pacheco, que participou na morte de Inês de Castro, tendo-lhe o rei Dom Pedro I de Portugal tirado os seus senhorios em 1357 para depois, em 1362, lhes voltar a devolver. Foi sucedida nos desígnios dos seus senhorios pela sua filha Dona Branca Dias de Sousa a 17 de abril de 1365, o que significa que já era falecida nesta data. Tanto Dona Violante Lopes Pacheco como seu segundo marido, Dom Diogo Afonso de Sousa, foram sepultados na igreja de Santo André de Mafra, em arcas de pedra decoradas com motivos heráldicos, localizados nas naves laterais. Na entrada, frente a frente, o túmulo de Dom Diogo Afonso de Sousa, do lado do Evangelho, junto do qual se encontra um púlpito em madeira policroma, e o de sua mulher, Dona Violante Lopes Pacheco, do lado da Epístola, túmulo de Dona Violante Lopes Pacheco com as armas dos Pacheco, dela, e dos Sousas de Arronches, do marido. Relações familiares. Dona Violante Lopes Pacheco, minha 23ª e 24ª avó, era filha de Dom Lopo Fernandes Pacheco, 7º Senhor de Ferreira de Aves e de Dona Maria Gomes da Aveira, filha de Dom Gomes Lourenço da Aveira e de Dona Catarina Martins Anes. Seu pai, Dom Lopo Fernandes Pacheco foi 7º Senhor de Ferreira de Aves, rico homem do rei Dom Afonso IV, embaixador a Roma e Castela, mordomo-mor do príncipe herdeiro Dom Pedro, valente cavaleiro na Batalha do Salado, agraciado com a Rosa de Ouro pelo Papa Bento XII. Dom Lopo Fernandes Pacheco está sepultado na Capela de São Cosme e São Damião na Sé Catedral de Lisboa, num magnífico sarcófago armoriado com as armas plenas de Pacheco. Dona Violante Lopes Pacheco foi casada por duas vezes, a primeira com Dom Martim Vasquez da Cunha, 6º Senhor do Morgado de Tábua e o 6º Senhor de Tábua, filho de Dom Vasco Martins da Cunha, 5º Senhor do Morgado de Tábua e de Dona Senhorinha Fernandes de Chacim, de quem teve Dom Vasco Martins da Cunha, 7º Senhor de Tábua, casado por duas vezes, a primeira com Dona Leonor Lopes de Albergaria e a segunda com Dona Teresa de Albuquerque. Dona Leonor Martins da Cunha. O segundo casamento foi com Dom Diogo Afonso de Sousa, meu 23º e 24º avô, Senhor de Mafra e Ericeira, filho de Dom Afonso de Inês, infante de Portugal, que era filho do rei Dom Afonso III de Portugal e de Dona Maria Pérez de Anchara, e de Dona Maria Pais Ribeira, 15ª Senhora da Casa de Sousa, de quem teve Dom Álvaro Dias de Sousa, Senhor de Mafra e Ericeira, casado com Dona Maria Teles de Menezes, meus 22º e 23º avós, filha de Dom Martim Afonso Telo de Menezes e de Dona Aldonça Anes de Vasconcelos. Dom Lopo Dias de Sousa, alcaide de Chaves, casado com Dona Brites Afonso de Sousa, meus 23º avós. Dona Branca Dias de Sousa, Senhora de Mafra e Ericeira.